Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, voltamos. Terminamos o bloco passado falando de acumulação de cargos e empregos públicos na administração pública. Então, lendo o artigo 37, inciso 16 e 17, extraímos que não se acumulam cargo público com cargo público, cargo público com emprego público e nem emprego público com emprego público, salvo havendo compatibilidade de horários, 2 de professor, um técnico ou científico com outro de professor e 2 profissionais da área de saúde de profissões regulamentadas. Aí eu lanço uma pergunta. Como fica o teto constitucional no caso de acumulação constitucional de cargos e empregos públicos? O Supremo, em decisão recentíssima, disse que nestes casos onde a Constituição autoriza a acumulação, o teto constitucional será tomado em cada cargo isoladamente. Por que eu friso isso? Porque antigamente o entendimento do STF era diferente. Dizia que tinha que somar as remunerações e aquilo que ultrapassava o teto, lá do artigo 37, inciso 11, que vocês vão ler depois, aquilo que ultrapassava o teto tinha que ser devolvido para o erário. Esse entendimento foi superado recentemente. É o que está nos recursos extraordinários 612.975 e 602.043, com repercussão geral reconhecida, significando dizer que esse entendimento tem que ser aplicado pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Disse o STF, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do 37, inciso 11 da Constituição Federal, que trata justamente do teto constitucional, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Então, aquele entendimento antigo foi afastado. Hoje, vocês vão levar para a sua prova dessa maneira. Como fica o teto constitucional do artigo 37, inciso 11, no caso de acumulação constitucional de cargos, empregos e funções? O teto será considerado em cada um deles isoladamente, não mais pelo somatório, em cada um deles isoladamente. Fechado? Tamo junto? Na tela. Agora eu quero falar do inciso 19, que vai falar da criação de entidades no âmbito da administração indireta. Aqui a Constituição diz que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Alguns detalhes. Somente por lei específica poderá ser autorizada a criação de autarquia. Aí eu incluo também a fundação pública de direito público. Porque lá no direito administrativo, o meu colega vai explicar para vocês que fundação pública de direito público, na verdade, ela se equipara a uma autarquia. Há um regime jurídico muito semelhante entre uma autarquia e uma fundação pública de direito público. Portanto, quando o inciso 19 diz que somente por lei específica será criada uma autarquia, aí eu incluo também a fundação pública de direito público. Então, como se cria uma autarquia? Como se cria uma fundação pública de direito público? Por lei específica. Agora, como se cria as estatais e a fundação pública de direito privado? Empresas públicas, sociedade de economia mista e a fundação. No caso, a Constituição está dizendo aqui, da fundação pública de direito privado. Como são criadas as estatais? Empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação pública de direito privado. A partir de uma lei autorizativa. Então, cuidado com esse detalhe. Tem aí uma sutileza muito marcante. Repito a pergunta inicial. Como são criadas as autarquias e as fundações públicas de direito público? Por lei específica. A lei específica fala tudo da autarquia ou da fundação pública de direito público.
O que efetivamente cria uma autarquia ou uma fundação pública de direito público é a lei específica. Agora, no caso das estatais, empresa pública, sociedade de economia mista e da fundação pública de direito privado, a lei específica simplesmente autoriza a criação. O que vai efetivamente criar é um ato infralegal, abaixo da lei, um decreto. No âmbito federal, o decreto do presidente da República. Então, se o presidente da República tem a intenção de criar uma nova empresa pública, primeiro passo, o Congresso Nacional tem que autorizar essa criação. Vem uma lei específica autorizando a criação dessa empresa pública. A lei só autoriza. Aí o presidente da República publica um decreto presidencial, que é um ato infralegal, abaixo da lei, efetivamente criando. É isso que está no inciso 19. E no inciso 20, a Constituição vai dizer o seguinte: para se criar subsidiárias para as estatais, tem que ter autorização legislativa em cada caso. Querem ver? Projeto. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, as estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, turma, cuidado. Como se criam as autarquias e as fundações públicas de direito público, como, por exemplo, a FUB, Fundação Universidade de Brasília, a UNB. Como elas são criadas? Elas são criadas por lei específica. Agora, no caso das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações públicas de direito privado, tem que ter, num primeiro momento, uma lei específica para autorizar a criação. E o que vai efetivamente criar? Um decreto. Um decreto efetivamente cria. Então, essa é a diferença marcante entre as duas situações. Enquanto na autarquia e fundação pública de direito público, a lei específica, ela efetivamente cria, no caso das estatais e da fundação pública de direito privado, a lei específica é só para autorizar a criação, sendo o decreto um instrumento hábil para a efetiva criação delas. E se quiser criar subsidiárias para as estatais, tem que ter autorização legislativa em cada caso. Estamos juntos? Quero falar com vocês agora da imprescritibilidade das ações de ressarcimento. E lá no parágrafo 5º, o artigo 37 vai dizer que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. A lei tratada aqui é a lei da improbidade, a lei 8429. Essa lei da improbidade, ela vai dizer que cometeu um ato de improbidade, o agente, para ser punido pela improbidade administrativa, ele vai ter que obedecer o prazo prescricional. Em outras palavras, a ação de improbidade prescreve. É isso que, aliás, diz o parágrafo 5º do 37. Repetindo, a lei estabelecerá o prazo de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário. E essa lei, como eu disse, é a lei 8429, a chamada lei da improbidade administrativa. Essa é a lei da improbidade administrativa, estabelecerá os prazos de prescrição. Então, para punir uma pessoa por ato de improbidade, tem que submeter o prazo prescricional previsto em lei. Mas a parte final diz,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a partir de uma interpretação literal do artigo 37, parágrafo 5º, eu tiro a seguinte conclusão. Para punir uma pessoa por improbidade, essa ação de improbidade prescreve. Agora, a ação de ressarcimento, ela é imprescritível. O que é a ação de ressarcimento? A partir de um ato de improbidade, houve um prejuízo ao erário. A Fazenda Pública vai até o Poder Judiciário e pede o ressarcimento desse prejuízo. Essa ação de ressarcimento, segundo o 37, parágrafo 5º, na sua parte final, é imprescritível. Mas temos que tomar cuidado, porque o STF definiu também com repercussão geral reconhecida que se o ato que deu ensejo à ação de improbidade, se ele for um ato de origem civil, for um ilícito civil, essa ação vai prescrever. Disse o Supremo, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. O que ele disse nesse julgado com repercussão geral reconhecida é que se o ilícito for de origem civil, a ação de ressarcimento prescreve. Portanto, continua imprescritível a ação de ressarcimento que for oriunda de um ilícito penal, de um crime ou da improbidade administrativa. Então, quais são os comandos que eu extraio do 37, parágrafo 5º? Primeiro, para punir um agente que seja servidor ou não por ato de improbidade administrativa à luz da Lei 8429, o autor vai se submeter ao prazo prescricional estabelecido na lei. A ação de improbidade, para punir, prescreve. E, segundo a Constituição, a ação de ressarcimento, para que a Fazenda Pública reaveja os prejuízos a ela causados, essa ação de ressarcimento é imprescritível. Porém, à luz da decisão do Supremo, à luz da jurisprudência recente, eu preciso dizer para vocês, se essa ação de ressarcimento tiver origem no ilícito civil, ela vai prescrever à luz da lei civil. Se essa ação de ressarcimento tiver origem no ilícito penal ou no ato de improbidade administrativa, essa ação de ressarcimento será imprescritível. Vamos a um exemplo, para ficar mais claro. Uma pessoa dirigindo seu carro comete uma barbeiragem e destrói um ponto de ônibus. Aquele ponto de ônibus bonito que a administração pública construiu para proteger as pessoas foi totalmente destruído pelo barbeiro que atropelou aquele ponto de ônibus. A Fazenda Pública, o município, o Distrito Federal, pode buscar em juízo ressarcimento pelo prejuízo causado? Pode. A pessoa cometeu um ato ilícito, uma infração de trânsito e destruiu patrimônio público. A Fazenda Pública pode buscar o ressarcimento daquele prejuízo. Mas o prejuízo tem origem em qual tipo de ilícito? Um ilícito civil, significando dizer que a Fazenda Pública vai buscar aquele ressarcimento dentro do prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Porque a ação de ressarcimento fruto de um ilícito civil prescreve. Agora, se a pessoa comete um crime e desse crime tem um prejuízo para a Fazenda Pública, a ação de ressarcimento é imprescritível. A pessoa comete um ato de improbidade administrativa e nesse ato há um prejuízo para a Fazenda Pública. Essa ação de ressarcimento fruto da improbidade é imprescritível. Portanto, para punir o servidor pela improbidade, há um prazo prescricional na lei de improbidade. Para a Fazenda Pública entrar com uma ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, essa ação, em regra, é imprescritível. Pode entrar em qualquer tempo, salvo se o ilícito for de origem civil, situação em que a Fazenda Pública só poderá entrar com essa ação de ressarcimento dentro do prazo prescricional estabelecido pela lei civil, pelo Código Civil. Fechado? Projeto. Teto constitucional e as entidades estatais dependentes. Diz o parágrafo 9º do 37 o seguinte: o disposto no inciso 11, que trata justamente do teto constitucional,
O teto constitucional aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recurso da União, dos estados, do DF ou dos municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio geral. Quais são as estatais que recebem grana do orçamento para pagamento de despesa de pessoal ou custeio em geral? As chamadas estatais dependentes. Essas estatais dependentes, elas se submetem ao teto constitucional do inciso 11. Mas se a estatal for uma estatal não dependente, ela não recebe grana orçamentária das entidades federativas, aí, minha gente, a Constituição não exige obediência do teto constitucional. Pela literalidade da Constituição, só obedece o teto constitucional às estatais dependentes. Cuidado com esse detalhe. E como é que ficam as parcelas indenizatórias dentro desse escopo do teto constitucional? Aí a gente fala do parágrafo 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11, que é o teto constitucional, as parcelas de caráter indenizatório previstos em lei. Exemplo, o tão propalado auxílio moradia. Auxílio moradia, quando pago legalmente, dentro dos limites estipulados numa lei, esse auxílio moradia, ele tem caráter indenizatório, significando dizer que pode ultrapassar o teto constitucional. É isso que é dito no parágrafo que estamos trabalhando. Se é uma parcela de caráter indenizatória, essa parcela de caráter indenizatório pode ultrapassar o teto constitucional do artigo 37, inciso 11. Repetindo a leitura, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios que trata o inciso 11 do caput deste artigo, o teto constitucional, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Isso tem caído com certa frequência. Se é parcela de caráter indenizatória, essa parcela pode ultrapassar o teto constitucional. Beleza, minha gente? Estamos juntos até aqui? Quero trabalhar com vocês agora o artigo 38, que vai regulamentar a maneira pela qual um servidor poderá ocupar um mandato eletivo. Então, esse artigo 38, ele regulamenta justamente a maneira pela qual o servidor público poderá concorrer e ser eleito para o mandato eletivo. E aqui a Constituição, nesse artigo 38, ao regulamentar o tema, ela vai dividir em dois grandes grupos. Neste grupo estão os mandatos eletivos federais, estaduais e distritais. E no outro grupo, os mandatos eletivos municipais. Para os mandatos eletivos federais, estaduais e distritais, a Constituição diz que o servidor público obrigatoriamente se afasta do cargo para exercer com exclusividade o mandato. A Constituição fala da remuneração? Fala não. Mas eu digo para vocês agora, a remuneração será do mandato. Perceberam? Então, para mandato eletivo federal, estadual e distrital, presidente, vice-presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, governador, vice-governador, mandatos eletivos federais, estaduais e distritais. O servidor sempre se afasta e sempre recebe a remuneração do mandato. Agora, se o mandato eletivo for municipal, a Constituição vai diferir, vai diferenciar prefeito de vereador. Para prefeito, a Constituição vai obrigar que se afaste do cargo para exercer com exclusividade o mandato de prefeito. Mas no que diz respeito à remuneração, a Constituição traz uma benesse, dizendo que ele pode optar pela sua ou pela de prefeito. A Constituição fala do vice-prefeito? Não. Mas a jurisprudência vai dizer, no caso do vice-prefeito, aplique-se a mesma regra do prefeito, ou seja, obrigatoriamente se afasta, podendo optar por qualquer das remunerações. E no caso de vereador? Aí a Constituição vai dizer, tem compatibilidade de horários? Se sim, exerce os dois, ganha os dois. Servidor público efetivo, eleito para vereador,
num município onde tem compatibilidade de horários, exerce o cargo com o mandato e ganha as duas remunerações. Agora, se naquela municipalidade não há compatibilidade de horários, a Constituição manda aplicar o caso do prefeito, ou seja, obrigatoriamente se afasta, podendo optar por qualquer das remunerações. Percebam a leitura do 38, projeto. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Falou da remuneração? Não falou, mas eu adiantei. Se o mandato eletivo for federal, estadual ou distrital, obrigatoriamente ele se afasta e obrigatoriamente receberá a remuneração do mandato. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, o prefeito sempre se afasta, podendo optar pela sua remuneração ou pela remuneração do prefeito. Falou do vice-prefeito? Não falou, mas a jurisprudência diz que no caso do vice-prefeito, aplica-se a regra do prefeito. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, eleito para vereador no município onde tem compatibilidade de horários, exerce os dois, ganha os dois. E não havendo compatibilidade de horários, será aplicada a norma do inciso anterior, que é justamente a norma de prefeito. Eleito para vereador em um município onde não há compatibilidade de horários, obrigatoriamente se afasta, podendo optar por qualquer das remunerações. Aí o inciso 4 vai dizer, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Aí vem a prova e diz, exceto promoção por antiguidade. Errado. Então, nos casos de eleição para mandatos federais, estaduais, distritais, prefeito, vereador, onde não há compatibilidade de horários, todas as situações onde se exija o afastamento do cargo, a Constituição vai dizer, o tempo de serviço será contado para todos os fins, exceto promoção por merecimento. Ora, promoção por merecimento é merecimento na carreira. Se ele está afastado da carreira para exercer mandato eletivo, não pode ser promovido por merecimento, porque ele não está na carreira. Agora, se a promoção for por antiguidade, ele pode. Ele estando fora da carreira para exercer mandato eletivo e a promoção é por antiguidade, ele sendo o mais antigo, ele será promovido. Beleza? Então, nos casos de afastamento, o tempo de serviço é contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. E o último ponto, inciso 5, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados se no exercício estivesse. Aqui a Constituição cria uma ficção jurídica dizendo, você não está no cargo, mas se você precisar de algum benefício previdenciário, você vai perceber esse benefício previdenciário como se no cargo ainda estivesse. Beleza? Ok. Então, para terminar a administração pública, vou falar um pouco sobre servidores públicos. E quero começar tratando do artigo 40, que vai regulamentar o regime próprio de previdência social, o RPPS, que é dos servidores ocupantes de cargos efetivos. Os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos de todas as esferas federativas, eles são enquadrados no regime próprio de previdência social, diferentemente do regime geral de previdência social, que é dos servidores seletistas, dos empregados privados, aqueles regidos pela CLT. Os regidos pela CLT estão no regime geral de previdência social, os servidores efetivos no regime próprio de previdência social.
Diz a cabeça do artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do DF e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência. Qual? O regime próprio de previdência social. Assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, e ainda dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Este artigo 40 trata do regime próprio de previdência social. Não trata do chamado regime geral, que é para os seletistas. Aqui eu estou falando dos servidores efetivos, portanto, regime próprio. Esses servidores que são efetivos, enquadrados pelo regime próprio de previdência social, eles podem se aposentar a partir de 3 formas. Aquilo que eu brinco, que são as 3 portas dos desesperados. O servidor efetivo está desesperado para aposentar. Ele tem 3 portas na frente dele. Em uma porta está escrito aposentadoria por invalidez permanente. A outra está escrita aposentadoria compulsória. E a terceira porta está escrito aposentadoria voluntária. Essa aqui que a maioria quer entrar. Mas temos que estudar as 3 portas dos desesperados. Então vamos lá. Primeira porta, aposentadoria por invalidez permanente. A regra é que o servidor público efetivo que se aposenta por invalidez permanente, ele se aposentará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se essa invalidez permanente advier de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Segunda porta, aposentadoria compulsória. Qual que é a idade para a aposentadoria compulsória? Hoje eu cravo 75 anos. Então, o servidor público efetivo atingiu 75 anos, obrigatoriamente ele passa pela porta da aposentadoria compulsória. A regra é que seja com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo, obviamente, se a pessoa já cumpriu os requisitos da aposentadoria voluntária. Ela já tem os requisitos da aposentadoria voluntária, mas não se aposentou. Atingiu 75 anos, passa pela porta da aposentadoria compulsória, nesse caso com proventos integrais. Mas se ela não tem o tempo de contribuição, a idade para a aposentadoria voluntária, no caso seria o tempo de contribuição, né, porque a idade já teria com 75 anos, não atingiu o tempo de contribuição, mas chegou aos 75 anos, a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. E a última porta, que é a aposentadoria voluntária. Nessa última porta, a regra é que a pessoa tem que ter, no mínimo, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Para se aposentar voluntariamente, 10 anos no serviço público, 5 no cargo que se pretende aposentar. Atingido isso, aí temos 2 possibilidades: idade mais tempo de contribuição ou só idade. Idade mais tempo de contribuição: homem, 60 mais 35, mulher, 55 mais 30. Só idade: homem 65, mulher 60. Então fiz um grande resumo desse parágrafo 1º do artigo 40 que vamos ler juntos. Projeto. 40, parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17. Então, estou falando do regime próprio de previdência social. 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Como eu disse, a primeira porta dos desesperados, invalidez permanente. Regra geral, proventos proporcionais. Só será proventos integrais se a invalidez permanente advier de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Segunda porta, aposentadoria compulsória.
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a não ser que a pessoa já tenha os requisitos da voluntária. Se não tiver os requisitos da voluntária, aposentou compulsoriamente, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75, na forma de lei complementar. Essa lei complementar já existe e essa lei complementar crava 75 anos para aposentadoria compulsória. E a última porta dos desesperados, a aposentadoria voluntária, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. A letra A fala idade mais tempo de contribuição. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem. 55 de idade e 30 de contribuição, se mulher. E a letra B fala só em idade. 65 de idade, se homem. 60 anos de idade, se mulher. Aí, na aposentadoria voluntária, só por idade, vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Beleza até aqui, minha gente? Estamos juntos? Então eu vou interromper o bloco aqui por questões do tempo. Voltamos no próximo bloco justamente para fazer um grande resumo dessa aposentadoria e esgotar o tema administração pública. Tamo junto?